3 início na gravação. Ok, gravamos. Tá Fica à bom. vontade. Então vamos lá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço muito o convite, né, para fazer essa apresentação, para ter esse momento de discussão. Eu preparei realmente a apresentação como um direcionamento para uma conversa. Então, fiquem à vontade se vocês discordarem de alguma coisa, se tiverem dúvida ou quiserem complementar, tá bom? Então, achei, assim, antes de começar efetivamente sobre a minha palestra, eu queria um pouco agradecer, né, essa realização que a sociedade brasileira está fazendo de promover esses eventos. Eu sinto, como especialista em madeira, eu sinto muita falta da gente ter mais eventos, mais conversas sobre esse tema. Eu acho que essa foi uma grande ideia. A gente vai ter por aqui palestrantes muito bons. A gente já começou lá, né, no mês passado com uma palestra excelente, um tema super pertinente. Então, fiquem de olho aí, vamos ter outras palestras também, bons momentos para a gente trocar informações. Então, acho que o Carlos já falou um pouco sobre mim, né? Vou só reforçar. Então, meu nome é Fernanda Guedes, eu trabalho na empresa Silvamo, na Silvamo do Brasil, como pesquisadora florestal especialista, e eu sou responsável por 2 áreas hoje. Então, biotecnologia, né, no geral, e qualidade da madeira, que é porque madeira é o carro-chefe da nossa empresa, né? Que é uma grande fabricante de papel. Então, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre como o ambiente ele afeta a qualidade do papel. Do papel indiretamente, se vocês lembram lá do título da palestra na divulgação, eu dei uma reduzida aqui, porque eu achei que ficou mais bonitinho depois. Porque indiretamente, quando a madeira sofre com as alterações, com as condições, na verdade, né, do ambiente, isso tem um impacto no nosso produto final, que é o papel, tá? Além disso, assim, só para a gente já combinar algumas coisas, porque pode ficar parecendo, mas não é bem assim, né? Então, o foco aqui, pessoal, é o core do nosso negócio, que é papel para imprimir e escrever, feito principalmente a partir do eucalipto, que aqui no Brasil, nossa fábrica são abastecidas com madeira de eucalipto. Então, pode ser que, não, mas não é sempre assim. Pode ser. Estou falando de um produto muito específico, num local que a gente tem o privilégio de consumir madeira clonal de eucalipto, tá? Então, se vocês também quiserem compartilhar experiências de outras indústrias que, porventura, tenham outras dificuldades ou outras vantagens, fiquem tranquilos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Silvamo, né? Então, como eu já disse, a Silvamo é uma empresa de papel, a empresa de papel do mundo, e ela é muito recente. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre ela, eu espero que sim, né? Mas ela é relativamente nova. Então, há pouquíssimo tempo, a International Paper, que é a nossa predecessora, ela decidiu fazer uma separação de negócios. Então, ficou separado o que era papel para embalagem e separado o que era papel para imprimir e escrever. E aí, o negócio de papel para imprimir e escrever ficou num negócio separado que recebeu o nome de Silvamo, tá? E o papel para embalagem continuou com o nome de International Paper e as empresas ajustaram seus negócios, né, como empresas independentes. Então é relativamente novo e talvez vocês tenham ouvido antes ou conheciam antes como International Paper. Então a Silvamo, ela fica um pouquinho menor, né? Depois dessa separação, quando ela nasceu como Silvamo, e a gente tem 6.500 pessoas, mais ou menos, no mundo. É uma empresa americana de origem, né? Mas multinacional, tá em vários locais, na América do Norte, na Europa, na América Latina, em todos os lugares fabricando grandes marcas de papel para imprimir e para escrever. Aqui no Brasil, a gente tem 3 unidades de fabricação de papel, 2 fábricas são integradas, que são as fábricas de Mogi Guaçu e de Luiz Antônio. O que significa ser integrada? A gente vai da floresta até o produto embalado, que é encaminhado para o mercado, para o consumidor final.
E a gente tem uma fábrica que é em Três Lagoas, que é uma fábrica realmente só de papel. A polpa que a gente consome lá vem do mercado. Então, no total, 3 fábricas no Brasil. E para abastecer essas 2 fábricas que são integradas, a gente tem aproximadamente 6.000 hectares de florestas plantadas com eucalipto, manejadas para papel. Além disso, tem algo muito importante de ressaltar, né? Que é algo que vai ser muito importante para o restante da nossa conversa. É que a gente tem um produto muito específico. Então, quando vocês olham lá a característica dos diferentes papéis que vocês consomem no dia a dia, então, sei lá, papel higiênico, papel absorvente, papel para embalagem de alimentos e o papel para imprimir e escrever, todos eles têm características muito peculiares. Um é mais resistente ao rasgo, o outro é mais branquinho, um é mais permeável do que o outro, um mais absorvente. E isso faz com que a gente tenha exigências também para a matéria-prima, né? Porque quanto mais adaptada ao produto final é a nossa matéria-prima, maior o nosso sucesso, menor o nosso gasto com consertos, vamos dizer assim, com adaptações ao longo do projeto, do processo de fabricação. Então, além da gente ter as nossas próprias florestas, a gente tem um programa de melhoramento genético dedicado. O que isso significa? Significa que a gente entende quais são as demandas lá do nosso produto final, do papel que já vai direto para o consumidor final, ou então para gráficas também, a gente também atende gráficas, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, e a gente seleciona clones já com características que vão atender esse produto, tá? Então é algo muito específico mesmo. Então o papel, como eu falei, é o core do nosso negócio. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre a Silvamo, né? Porque também, como eu disse, é uma empresa relativamente nova no mercado. Mas talvez vocês já tenham visto algumas das marcas que a gente fabrica e que estão no mercado brasileiro. Essas são as marcas que são comercializadas no mercado brasileiro, né? O Chamex e o Chamequinho, que são mais antigos, e o Chambril, que é um papel que a gente não vê no mercado, ele é vendido como bobina, e ele é colocado no mercado não para o consumidor final, tá? E aí, esses são só alguns exemplos, nós temos outros tipos de papel, né, que talvez o consumidor final não veja. E cada um desses papéis, como eles têm características diferentes, eles têm exigências diferentes. Significa que a gente tem um clone para cada papel? Não, mas eu tenho certeza que as nossas fábricas gostariam muito que fosse assim, né? Então, eu coloquei aqui uns exemplos de algumas características. Por exemplo, a resistência ao rasgo. Ela precisa ser resistente ao rasgo na máquina de papel e também na impressora do nosso cliente que compra o papel para imprimir, por exemplo, suas revistas, os seus livros, apostilas, enfim. A qualidade da impressão. Tem impressões que são, vamos dizer assim, impressões mais luxuosas, por exemplo, que exigem uma qualidade melhor. Ou documentos, né? Precisam de uma qualidade. Imagina se você tem uma falha de impressão num número, numa vírgula, num contrato, numa nota fiscal. Então, a qualidade da impressão é muito importante para alguns papéis. A porosidade e o arrancamento, que depois eu vou falar mais para frente o que significa, tá? Então, são só alguns exemplos. Além do papel por si só, para imprimir e escrever, já ter uma exigência muito peculiar em termos de qualidade e característica, né, da madeira, dependendo do papel, a característica é diferente. Mas ter um clone para cada papel é muito desafiador. E é isso que eu vou trazer um pouquinho ao longo dessa conversa, os desafios que a gente tem para conhecer a fibra, que é algo super importante para o nosso negócio, e que eu imagino que seja importante para muitos outros usos, tá? Da indústria, ou mesmo para entender o funcionamento mesmo fisiológico de muitas espécies nativas, por exemplo, tá? Então, isso daqui era um pouquinho sobre a Silvamo, e como o papel é o core do nosso negócio, vamos começar falando como que é feito o papel. Tem gente que às vezes eu falo que o papel é feito de madeira
e as pessoas têm dificuldade para entender. E eu entendo, né? Assim, como assim uma árvore vira papel tão branquinho, né? Tão complicado. Mas acho que para todo mundo aqui não tem segredo. Mas se alguém quiser saber mais detalhes, me fala que eu explico um pouco em mais detalhes. A gente vai começar a falar direto do papel, tá? Sem falar muito como que a gente chegou aqui. Mas se alguém quiser uma explicação, pode me interromper e perguntar que eu explico um pouquinho mais. Então, o papel é feito de madeira. E assim, essa porcentagem que eu coloquei aqui, quanto de madeira tem no papel, é variável. Depende do tipo de papel, né? Como eu falei, cada papel tem sua exigência. Mas é mais ou menos 70%. Vamos dizer que a maioria dos papéis tem pelo menos 70% de madeira na sua composição. E tem aditivos. E aqui eu peguei essa foto que eu emprestei do professor Fockel, ele tem excelentes materiais também lá no site dele, se vocês quiserem ver mais coisas sobre papel eu recomendo, ele tem publicações muito interessantes e muito didáticas também, então peguei essa foto lá da página dele. E aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo o papel, como eu vou explicar? Então, imaginem que a folha do papel fosse aqui a minha mão, né? Então, a gente está vendo o papel nesse sentido. Então, fez um corte aqui no papel, né? E tá olhando ele de frente, usando técnicas de microscopia. E aí, o que a gente fala, né? O papel é feito de madeira, o papel é feito de celulose. Muita gente fala isso, né? É um jargão mesmo, né? Da nossa área. O papel é feito de celulose. Na verdade, ele é feito de celulose porque celulose é o maior componente das fibras, pelo menos das fibras que a gente usa para fazer papel, né? Que aqui no Brasil é eucalipto, basicamente, né? Eucalipto e pinos. Mas a gente usa, na verdade, fibras. Se vocês olharem, aí dá para ver as fibras, só que elas estão colapsadas, né? E essa também é uma característica muito interessante para os papéis para imprimir e escrever, que a fibra seja colapsável, para a gente ter uma maior superfície de contato para ela encaixar um pouquinho melhor. Então, algumas não colapsaram aqui tão bem, e a gente consegue ver o lume, então dá para a gente entender que aqui nesse emaranhado, a gente tem um emaranhado, na verdade, de fibras, né? Que passou por um processo de extração da lignina, o que ajuda ela, e extrativo também, né? Para que ajuda ela a ficar branquinha, que é o que a gente gosta para o papel de imprimir. E aí, o que a gente precisa, né? A gente precisa que esse emaranhado de fibras não fique só encostado. Ou como elas se unem? A gente coloca um monte de cola para essas fibras grudarem umas nas outras, ou elas se encaixam e tudo bem, já está feito o papel. Eu prenso elas e de alguma maneira elas se grudam, né? Não é tão simples assim, né? A gente sabe que a madeira e as fibras, né, a parede das fibras, ela tem uma composição muito trivial: celulose, hemicelulose, lignina, tem um pouco de pectina, um pouco de proteína e outras coisas que não são tão comuns em algumas espécies, né? Mas aí, então, se elas são feitas basicamente disso, como que pode variar tanto e o papel, a gente conseguir fazer o papel tão diferente? A gente usa os aditivos, é claro, isso traz uma característica diferente para o papel, ajuda, mas a madeira, lá nas hemiceluloses principalmente, a gente não tem hemicelulose, né? Uma molécula, né? São vários tipos diferentes. E a gente pode ter uma lá, especificamente, que tem uma pequena diferença química, que faz ela ter uma propriedade diferente. O meu processo até chegar na polpa foi um pouco mais conservador, ou um pouco mais agressivo, e danificou um pouco essas hemiceluloses. Pode ser propositalmente também, dependendo do produto que a gente quer no final. E dependendo do produto, a gente tem que ter certeza que tem alguns tipos de hemicelulose muito específico. E aí, essas moléculas, mais a celulose também, elas passam por um processo. Dentro do processo de fabricação do papel, tem uma etapa que a gente chama de refino.
O refino faz com que as fibras fiquem mais reativas, né? Tô falando das fibras já, né? Deveria não ter falado, que acabei dando o spoiler aqui. Mas então, principalmente as fibras, elas ficam mais reativas. Só que na madeira a gente não tem só fibra, né? A gente tem outras coisas. Infelizmente para a indústria, mas felizmente para as árvores, a gente tem vasos, a gente tem parênquima e a gente tem fibras, né? Tô falando das células mais comuns em todas as espécies, tá? E foco, lembrando, no eucalipto. E o que a gente gostaria que tivesse para o papel? Só fibra. Só fibra, porque ela tem as características que são mais interessantes para o papel, principalmente de imprimir. E aí, quando a gente passa pelo refino, essas células, então, elas ficam mais reativas. E aí elas grudam, né? Elas formam ligações químicas, além delas ficarem muito próximas, lógico, né? Se encaixam, elas têm ligações químicas, e isso é muito importante para a característica do papel. Mas, como tudo não é muito perfeito, às vezes a gente tem esses elementos que eu acabei dando um spoiler antes, era os elementos que não são desejáveis para esse tipo de papel. Aqui a gente tem, vocês estão conseguindo ver esse emaranhado aqui de fibras, e aí alguns elementos que eu sei que são vasos, porque o professor Foucault colocou lá no texto dele explicando, né, também. Tem um aspecto de vaso, mas a gente tem certeza porque ele confirmou isso de outras maneiras. Então, a gente tem os vasos. O que acontece? Os vasos, eles, mesmo que as paredes celulares tenham características muito parecidas quando a gente pensa em termos de composição química com as fibras, elas não são suficientemente parecidas ou organizadas para a gente ter condições de ter a mesma reatividade. Então, no fim das contas, os vasos, eles não reagem, eles não se ligam quimicamente, nem as fibras, eles ficam mais encaixados ali, eles ficam como se estivessem amarrados pelas fibras. Só que daí, o que acontece? Quando a gente vai imprimir, talvez a gente não perceba isso nas impressoras que a gente usa no dia a dia, mas quando a gente tem algum tipo de impressora, por exemplo, as impressoras offset, que funcionam com uma pressão muito grande, uma carga muito importante de tinta e pressão, eles não estão suficientemente presos e eles se soltam. E isso faz com que a gente tenha uma impressão de qualidade não tão boa, tá? E para alguns clientes a impressão tem que ser perfeita ou acima disso, né? Então isso é um problema. Mas o que a gente vai fazer, não é mesmo? Que a gente tem como fazer árvores sem vaso? Mesmo que sejam as coníferas, né? Também tem suas particularidades. Mas quando a gente fala desse tipo de papel usando madeira de eucalipto, a gente tem que aceitar que eles estão lá. Mas o ideal seria que lá naquela nossa busca por clones para o nosso produto final, a gente consiga encontrar clones que tenham talvez uma proporção menor de vasos ou vasos menores ou vasos maiores, enfim, vasos que se encaixem melhor e que fiquem pelo menos melhor presos a essa trama de fibras que está quimicamente aí ligada, né, e que não se solte durante o uso do nosso cliente. Então, essa foi só uma introdução para vocês tentarem entender um pouquinho como que funciona e alguns desafios do papel. E daí, uma dificuldade que eu falei para vocês lá, como eu faço para ter esse clone que não tem vaso? Como que eu faço para ter uma madeira que atenda ao meu produto, né? É muito complicado, porque eu preciso analisar uma grande quantidade de madeira. E numa análise num nível muito detalhado. A gente faz análise de densidade básica, que já dá para a gente uma orientação de como é a qualidade da madeira, mas a gente precisaria analisar mais, a gente precisaria saber quanto exatamente tem de hemicelulose, quais tipos de hemicelulose, né? Quão reativa está a parede da minha fibra depois do refino, por exemplo, ou que tamanho que tem essas fibras, elas estão homogêneas, que tamanho que é o vaso, eu tenho muito parênquima, né? Quanto de, sei lá, de armazenamento de carboidratos eu tenho, isso impacta na fabricação do papel, enfim, muitas características
para eu conseguir escanear as melhores madeiras, aquelas que eu vou seguir para o plantio comercial para atender a minha empresa, né? E outra coisa é analisar o ambiente. Já não é fácil a gente analisar o ambiente quando a gente tem condições normais, né? Assim, agora, quando a gente começa a ver que eventos climáticos extremos estão ficando um pouco mais frequentes e em alguns locais mais intensos, como é que a gente sabe como elas vão reagir a esses eventos? A gente mal sabe como elas reagem quando a temperatura aumenta ou diminui só 1 grau ao longo de anos. Como a gente vai saber como elas reagem em ocasiões extremas? E é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque parece que isso está ficando mais frequente, mais intenso. Então, a gente tem desafios tanto para analisar a madeira, quanto para analisar o ambiente e tentar predizer o comportamento, ou mesmo só analisar a madeira, nem que seja só para diagnosticar. Essa madeira entra na fábrica. Eu preciso de um diagnóstico completo, né? Fibra, densidade, química, tudo, muito rápido. Tem 1 mês para fazer X mil metros cúbicos. Como eu faço isso? Então, para a indústria, isso ainda é um desafio, tá? E eu trouxe aqui para vocês, para a gente ilustrar isso daqui, um pouco do conhecimento que a gente tem sobre e alguns questionamentos, né? Como isso foi feito? Isso consegue atender a demanda que a gente tem por dados, para a gente ter informações para tomar decisões sobre o produto ou para abastecer a indústria com essas informações. O primeiro caso é um caso que aconteceu na França, inclusive eu vi que a gente tem um francês aqui na plateia. Muito obrigada, Gilles, por ter conseguido participar. Então, em 2003, a França foi acometida por um evento climático extremo, né? Eram temperaturas muito altas e índices pluviométricos muito mais baixos do que o normal em toda a França, e algumas regiões foram mais afetadas. Eu coloquei essa foto aqui da ponte, é da cidade de Orleans, que é uma cidade que eu pude conhecer, e aqui vocês conseguem ver um rio, é um dos maiores rios navegáveis da França, e a água deveria estar bem mais alta do que isso, assim, pelo menos cobrindo aquelas pedras. Então, isso foi naquela época dessa seca e de temperaturas muito altas. Fato é que as árvores também sofreram. E lá na França tem essa espécie, que é o Pseudotsuga menziense, né, que também é conhecido como Douglas, e ele abastecia algumas indústrias de papel, de celulose e de papel. Então, foram escolhidos 3 clones em função do crescimento, né, basicamente, da produtividade, na verdade, esse foi o primeiro critério. E foram analisados 3 anos, 1 ano antes desse evento, o ano do evento climático e 1 ano depois, para tentar entender como era essa adaptação. Não sei vocês, mas assim, eu passei pela faculdade com o conceito de que quando chove menos, ou quando a condição climática menos favorável um pouco, a densidade acabava sendo um pouquinho maior, né? Mas o que aconteceu? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, que pelo menos aqui são 3 anéis de crescimento, é uma espécie que marca muito bem os anéis, então a gente tem aí o leinho inicial e o leinho tardio bem marcados, e a divisão entre os anos. Dá para a gente ver ali certinho, aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui, quando o câmbio parou, né? Por causa das condições climáticas. E o ano de 2003, veja como ele é muito menor do que o ano de 2002. Significa também que teve uma produção menor de madeira, mas ainda assim teve. Vamos dizer que a gente ficou no lucro aqui, porque pelo menos a árvore não morreu. Talvez a madeira não era boa, mas tinha madeira para abastecer a indústria. Em 2024, parece que voltou ao normal no caso desse clone, né? Então, talvez não com exatamente as mesmas características, mas voltou muito similar. E a gente escolheu esses clones porque alguns morreram, tá? Então, esses 3 foram clones que se comportaram de formas diferentes,
mas que pelo menos não morreram, porque alguns não resistiram. E aí, o que a gente viu num estudo mais detalhado, né? Então, aqui a gente tem os resultados da medição da densidade só, do ano antes e do ano depois desse evento climático. E o que a gente viu? Em Chassinois, que foi um local onde o déficit hídrico naquele período foi muito maior, foi de mais ou menos 30% a menos do que nos anos normais, e Lartimash, que foi um ano que teve mais ou menos um déficit de 9%, tá? De uma quantidade de chuva 9% menor. E o que a gente viu nessa primeira região? Os 3 clones foram analisados para mesmas regiões, né? E o que a gente viu na primeira região ali? A gente vê que tem uma tendência, os clones continuaram se comportando da mesma maneira, então o que era mais denso continuou mais denso, mas a densidade diminuiu muito, tá? E aí, na outra região, o que a gente viu em 2003? Ó, para os mesmos clones, lembra disso, né? A densidade aumentou. Então, mesmos clones, evento climático extremo, mas talvez na segunda região, como não foi tão extremo, a gente não viu esse mesmo resultado para o mesmo material genético. Então, essa já é um primeiro desafio. Então, se eu estudo num lugar, eu posso extrapolar para os outros? Eu posso dizer que esse clone nessa região, essa madeira vai ter a mesma característica do que em outras? Provavelmente não, né? Então, mas esse foi um estudo isolado, pode ser que em outros estudos a gente chegue à conclusão que tem um material genético superplástico e que se comporta da mesma maneira, independente do local. Aqui, a gente seguindo nessa linha, esse é um estudo que foi feito com parcerias, né? Uma delas foi a Exalc e a outra o CIRAD, 2 instituições importantes de pesquisa, né? O CIRAD, que fica lá na França, não sei se todo mundo já ouviu falar. Então, foi instalado um experimento que permitia simular uma condição climática extrema, que era uma condição de déficit hídrico de 80%. E aí, depois a gente... Então, durante um tempo a floresta cresceu, depois a gente colocou essa cobertura que vocês estão vendo aqui na figura A, na primeira, para tirar a água. Ela cresceu durante um tempo nessas condições e depois essas lonas foram retiradas para a gente ver como elas respondiam quando tudo voltava ao normal. E aqui embaixo está alguns equipamentos. A floresta ficou cheia de fios, assim, ficou uma floresta muito tecnológica. Várias informações foram retiradas desse experimento, tá? Vou falar hoje só sobre o que aconteceu com a madeira, uma pequena parte do que aconteceu com o crescimento e a madeira. Então, no primeiro momento, foi feito um estudo o que aconteceu com essas árvores, né? Então, no primeiro momento, elas estavam crescendo lá, normal. Colocamos a lona, o que aconteceu? Elas teve uma redução muito importante no crescimento. E depois que a gente tirou a lona, essas árvores que estavam com a restrição, elas recuperaram o crescimento. Elas começaram a crescer muito, muito bem. Elas tiveram um crescimento 3 vezes superior ao tratamento controle. Então, em termos de crescimento, ela reagiu super bem. E aí, assim, a madeira, eu lembro aqui do professor Mário Tomazello, que foi meu supervisor, falando, né? A madeira é um registro do momento. Ela foi feita naquele momento, ela não muda mais, né? Então, o que foi feito naquele período de estresse da árvore ficou gravado. E o que aconteceu depois? A exemplo daqueles clones que a gente viu lá na França, será que todos eles reagiram da mesma maneira? Aqui não são clones, eu esqueci de falar isso. Mas o que aconteceu com essas árvores, né? Depois que a gente tirou o estresse? Então, alguns resultados, a gente pegou esse período aqui do estudo, né, o primeiro passo lá, que era o normal, sem nada, e durante o período do estresse. E em breve a gente deve ter o restante. Tem uma aluna que foi orientada pelo Gilles, que está aqui assistindo a gente, o professor Mário, que continuou um pouquinho esse estudo e vai mostrar para a gente em breve o que aconteceu.
Então, esse estudo aqui mostrou o quê? Essa primeira figura aqui, preto e branco, é uma radiografia para a gente fazer uma análise microdensitométrica. A gente usa para fazer uma análise microdensitométrica. Então, é um raio-x. Então, como em qualquer raio-x, a parte mais branca é a mais densa. E aí, em vermelho, a gente tem isso com números, né? Tem um gráfico aí. Então, quanto maior o pico, maior a densidade. Então, a gente já vê que teve uma variação, né, É claro, vocês vão me falar, mas lá estava no começo, é lógico, a densidade era menor mesmo, sim. Mas aí a gente acabou aprofundando, viu que realmente teve um impacto e continuou dando uma olhada nisso. E aí, o que a gente viu? Vou pular aqui já direto para as últimas fotos, para mostrar para vocês aquilo que eu falei lá anteriormente, que é o que acontece se eu tiver muito vaso em relação à quantidade de fibras. Ou se esses vasos foram muito grandes e as fibras muito pequenas. Qual é o impacto disso para o papel? E aqui, como vocês podem ver, nessa figura na A quantidade de vasos que a gente tem nessas condições do estresse. Então, ela fez vasos primeiro de tamanhos muito variados, né? E numa concentração aparentemente muito maior. Então, como que eu ia lidar com isso lá na minha máquina de papel? Como eu ia lidar com esse tanto de vaso? Aqui na figura B é só uma ampliação um pouco para vocês verem um pouco mais em detalhe como estão essas células, mas é isso. Então, só até fazer um resumo até agora do que a gente viu. No primeiro caso lá, então, os clones não se comportam da mesma maneira em lugares diferentes. Em um lugar a densidade fica maior, em outro fica menor. Isso tem um impacto só na densidade, ou a gente vai ver também, se a gente analisar, um impacto nas características químicas. A mesma coisa aqui. Será possível que teve uma alteração anatômica tão significativa, de densidade tão significativa, e a gente também não vai ter nenhuma alteração química significativa, e isso vai prejudicar lá na minha reatividade da fibra, nos tipos de hemicelulose, na reatividade delas, que vai me ajudar nas características do papel. Então, esse é um primeiro indício. E aí, por fim, um último exemplo, que é para complementar aquele primeiro, que é um exemplo nosso aqui no Brasil. Então, eu coloquei o exemplo de 2 clones, esse é um caso real. São 2 clones, eles foram recomendados para essas regiões, porque a gente sabia que ele tinha potencial para se adaptar melhor a esses locais. E olha como que ficou a densidade nesses diferentes locais, considerando a mesma idade, tá? Você pode falar, não, é porque tinha mais... Não, são clones todos na mesma idade. Então, veja, o clone 2 me parece, num primeiro momento, um pouco mais plástico, em 2 locais. Tudo bem que foram só 2 locais, né? Mas, assim, ok, me parece que ele se comportou de forma parecida, talvez a diferença não seja muito significativa. Mas olha a variabilidade desse clone 1. Então, eu falo que eu vou abastecer a minha fábrica com esse clone que eu testei, obviamente, em vários locais diferentes, mas lembrem-se, né, também, eu abasteço a fábrica com uma floresta que cresceu num determinado ciclo climático. Vamos dizer que a gente corta a floresta com exatamente 7 anos, o mesmo clone, se eu planto esse clone durante muitos anos, então, o mesmo clone 1 que eu plantei num ciclo de 7 anos, no ciclo seguinte ele não vai ter a mesma característica, a mesma condição ambiental. Então, é muito provável que ele não tenha as mesmas características. E como os locais não sofrem exatamente as mesmas condições ou mesmos eventos climáticos extremos, eles também se comportam diferente. E aqui a gente só olhou a densidade porque era o mais fácil também, tá? Mas quando a gente olha a anatomia disso, porque no fim a densidade é como se fosse um resumo de todas as características da madeira. Então eu posso esperar disso daqui estrutura de parede diferente, eu posso esperar concentração de extrativo diferente,
característica de fibra mesmo, espessura de parede maior ou menor, fibras maiores ou menores. Então, que tipo de alteração eu vou ter aqui e que impacto eu vou ter no meu papel. E aí eu deixei aqui mais perguntas do que respostas. Trouxe exemplos de quão importantes são essas informações, né? Como seria importante a gente ter mais isso. Eu mostrei para vocês também nesses casos aqui diferentes técnicas de análise. Né? A gente tem microscopia, a gente tem microdensitometria por raio-x, a gente tem microscopia óptica por reflectância, análise de densidade básica, aquela que a gente deixa lá, amostra no balde, uma bem simples. Mas quão rápido a gente consegue fazer isso? Com quanta precisão? Quantas amostras eu consigo fazer? E como que eu consigo avaliar o ambiente? Quais características do ambiente são importantes? E, além de tudo, quando eu falo de floresta plantada, tem uma outra variável, que é o manejo. Então, que tipo de adubo eu usei? Qual foi o espaçamento? Se eu fiz combate de praga? Se a floresta foi acometida por alguma doença? Se teve competição com daninhas? Enfim. Como que todas essas características afetam a madeira? Qual que é o nível que a gente tem de plasticidade dos clones atuais? Eles foram desenhados para uma situação, e se essa situação mudar? Eles realmente se adaptam ou a gente ainda não sabe? E aí, entrando mais na parte de análise, né? Porque para poder responder todas essas perguntas, essas duas primeiras perguntas aqui, todas essas outras que eu fiz ao longo da apresentação, eu preciso analisar a madeira. E aí, seria legal se eu pudesse comparar meu estudo com os outros para somando, né, dados para eu tirar uma informação. Mas a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido. Na verdade, acho que não tem nada estabelecido isso, né? Cada um faz da sua maneira e depois não necessariamente esses resultados são comparáveis. Então, o ideal seria que a gente padronizasse os procedimentos para a gente ter um pool maior de dados para a gente ter informações consistentes. E hoje, do jeito que é feito, é muito devagar, é muito caro em termos de tempo e em termos de dinheiro mesmo, né? Como que eu amostro, prepara, analisa, processa o resultado. Por mais que a gente está na era da análise de dados, às vezes gerar os dados não está ainda acompanhando a análise de dados. E mesmo estando na era da análise de Big Data, né? Às vezes a gente ainda tem dificuldade pela forma como alguns resultados são apresentados no final das análises. Então, é basicamente isso que eu queria trazer, mais perguntas do que respostas, porque acho que é um tema que ainda cabe muito estudo e que precisaria de união realmente no setor, que também é algo que acho que a sociedade vai tentar ajudar a gente a fazer, né? Fazer os diferentes atores conversarem. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, se alguém tem alguma dúvida também, tá? Sobre o que eu falei, ou discorda, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria que fosse mais uma conversa mesmo sobre o tema. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, Fernanda, pela sua palestra. Eu vou encerrar a gravação, tá bem? Só para a gente não ficar com o arquivo muito pesado, para a gente passar aqui depois.